The Conjuring, Last Rites, no Brasil, Invocação do Mal 4. O Último Ritual é um filme norte-americano de terror sobrenatural de 2025, dirigido por Michael Chaves e escrito por Ian Goldberg, baseado nas investigações da vida real do caso Sururu, realizadas pelos Warrens a partir de uma história original coescrita por James Van e Johnson Goldrick. O filme é estrelado por Patrick Wilson e Vera Farmiga, que reprisam seus papéis como os investigadores paranormais e autores Ed e Lorraine Warren, ao lado de Mia Thompson e Ben Hardy. Em 1964, Ed e Lorraine Warren estão investigando um espelho antigo em uma loja de curiosidades. Quando Lorraine toca o espelho, ele se quebra. Ela desmaia, tendo uma visão de uma entidade e de seu filho ainda não nascido, o que faz com que Ed a leve para o hospital, pois ela está prestes a dar à luz. A tensão aumenta quando o casal instintivamente afasta a entidade depois que Lorraine dá à luz sua única filha, Judy, que nasce morta. Eles mal conseguem trazê-la de volta da beira da morte. 22 anos depois, a família Sururu se muda para Pensilvânia para uma casa de 2 andares. Jack e Janette Sururu dividem a casa com os pais de Jack, Mary e John, juntamente com suas 4 filhas, Dawn, Heather e as gêmeas, Karen e Shannon. Para o aniversário de Heather, John compra um grande espelho, que a família coloca na casa sem suspeitas. Durante a confirmação de Heather, uma pesada luminária de teto da cozinha de repente cai, por pouco não a atingindo. Janette e suas filhas começam a ouvir vozes desencarnadas, ver entidades sombrias se movendo pelos cômodos e vivenciar uma série de eventos paranormais. As perturbações se concentram em torno do espelho, incomodando as 2 filhas mais velhas, que decidem jogá-lo fora. No dia seguinte, o espelho manifesta cacos de vidro dentro do corpo de Dawn, fazendo-a desmaiar e vomitar sangue violentamente. No mesmo dia, Jack é agredido pela entidade que assombra a casa deles. Desesperada por respostas, a família toma a difícil decisão de procurar imprensa e expor a assombração que consumiu suas vidas. Enquanto isso, o interesse amoroso de Judy, Tony pede Judy em casamento durante a festa de aniversário de Ed na casa deles, mas as habilidades psíquicas de Judy estão começando a se fortalecer, o que preocupa seus pais. Judy começa a ter visões perturbadoras da boneca Annabelle, bem como de uma mulher idosa. O padre Gordon tenta ajudar os Surus, pedindo a ajuda dos Warrens, que se recusam porque estão aposentados. Ele então dirige para Pensilvânia para obter assistência da diocese de Scranton, onde o demônio o ataca e o induz a cometer suicídio. No funeral do padre Gordon, Judy tem uma visão de que o padre Gordon morreu na Pensilvânia e vai por conta própria, sem o conhecimento de seus pais. Ed, Lorraine e Tony procuram freneticamente por Judy, o que os leva até a família Sururu. Chegando à casa dos Surus na Pensilvânia, Ed e Lorraine começam a encontrar perturbações sobrenaturais depois de serem persuadidos por Judy a ajudar a família. Enquanto os Warrens e os Surus discutem seus próximos passos, o espelho, agora revelado como a fonte, irradia malevolência. Enquanto Lorraine explora a casa, ela deduz que um demônio reside na casa e descobre que 2 assassinatos ocorreram na residência envolvendo uma garota e uma mulher idosa. Judy é cada vez mais atraída para o espelho no sótão e é assombrada pela boneca Annabelle. A noite cai e os espíritos tentam possuir Judy, e trancam Lorraine no porão e Tony do lado de fora após uma tentativa dos homens de mover o espelho para o carro de Ed. O espelho retorna inexplicavelmente, o que leva Lorraine a explorar suas habilidades psíquicas, unindo forças com Judy e Ed em uma série feroz de orações, e finalmente, conseguem expulsar a entidade, quebrando o espelho. No final, os aliviados Surus vivem na casa por mais 3 anos e os Warrens guardam o espelho amaldiçoado em segurança em seu museu do ocultismo. Em uma cena final, Judy é levada ao altar por Ed para se casar com seu noivo Tony. Entre os convidados estão rostos familiares de casos passados dos Warrens, incluindo Carolyn Perron, Janette Hudson e David Glatzel. Na véspera do casamento, Ed e Lorraine compartilham um momento final, lembrando que foi a confiança e a fé deles que os fortaleceram nos últimos 30 anos contra o mal. Uma das mais bem-sucedidas franquias do terror contemporâneo se despede do público com Invocação do Mal 4, O Último Ritual, uma produção que mantém os aspectos estéticos dentro do mesmo padrão de qualidade de seus antecessores, tal como o magnetismo de sempre da dupla formada por Vera Farmiga e Patrick Wilson, intérpretes do casal Ed e Lorraine Warren. Desta vez, acompanhamos ao longo de seus 135 minutos, uma jornada de horror espiritual em torno de um famoso caso ocorrido nos Estados Unidos, em meados dos anos 1980, a família Sururu. Nos anos 1980, Jack e Janette Sururu passaram a viver uma experiência aterradora em sua casa em West Pittston, Pensilvânia, onde se mudaram em 1976. A vida da família, que antes era tranquila, começou a mudar drasticamente em 1985, após um incidente com um lustre que feriu uma de suas filhas.
A partir desse evento, relatos de atividades paranormais se intensificaram, incluindo gritos inexplicáveis, odores fortes, bem como objetos se movendo sem explicação. Os episódios se tornaram cada vez mais alarmantes, como o ataque do cachorro da família, que teria sido arremessado contra a parede, e a queda de uma das filhas da escada. Jack Sururu também chegou a relatar que foi agredido sexualmente por uma entidade, o que acentuou o clima de terror. Investigadores paranormais famosos, como Ed e Lorraine Warren, foram chamados para investigar o caso, concluindo que a casa era habitada por 4 espíritos, incluindo uma mulher idosa, uma jovem potencialmente violenta e um homem que teria morrido na residência, além de um demônio que supostamente manipulava esses espíritos para atormentar a família. Após 2 tentativas de exorcismo que falharam, os Sururu decidiram levar sua história à mídia, participando de programas como Larry King Live e Entertainment Tonight. A gravidade da situação e a atenção que gerou fizeram com que sua experiência se tornasse uma das mais conhecidas dentro das histórias de fenômenos sobrenaturais, atraindo ainda mais interesse e discussões sobre o fenômeno da atividade paranormal e suas implicações. Por já ter lido sobre o caso e me lembrar de A Casa das Almas Perdidas, filme que retrata a história desta família, clássico da era do VHS, que na infância me fez perder noites de sono de tanto medo, esperava que o novo Invocação explorasse melhor esta experiência do casal. Mas isto não acontece, infelizmente. Com direção de Michael Chaves, mais uma vez no comando de uma produção do universo, o 4º episódio desta saga traz diversas pequenas participações especiais, aparições de referências aos elementos assombrosos dos filmes anteriores, mas mesmo com tanta citação para amarrar o ciclo nos permitindo se lembrar de todos os seus contextos, Invocação do Mal 4. O último ritual é uma narrativa dramaticamente anêmica. Falta gás na execução do cineasta, alguém que já tinha demonstrado pouca habilidade para lidar com este segmento no anterior, o tedioso A Ordem do Demônio. Há também um enorme problema com o seu roteiro. Escrito por 4 dramaturgos, o desfecho de Ed e Lorraine é demasiadamente indeciso. Na ânsia de pavimentar os últimos caminhos do casal, mas também não deixar de lado o caso da vez, a produção escorrega no genérico, transformando a assustadora história da família assistida em algo contado superficialmente, sem qualquer estratégia para nos conectar com todo o horripilante processo que transforma a vida de personagens que sequer nos importamos. Tamanha a falta de cuidado dos roteiristas em tornar a presença deles, em cena, envolvente. Quando se propõe a se manter diante dos protagonistas, por sua vez, a trama engrena. É o velho caso de uma produção que tinha tudo para ser ótima, mas se contenta em ser apenas boa. Ou razoável. Este é o 2º filme da franquia ambientado nos anos 1980, e com isso, ao explorar seu contexto, captura uma década que reflete tanto o resquício do esoterismo hippie dos anos 1960 quanto um novo tom mais sombrio e cético. Assim, a produção retrata uma sociedade que, embora mais desconfiada das tradições espirituais, ainda se depara com fenômenos inexplicáveis. A cena em que os Warren tentam explicar suas experiências em uma universidade quase vazia, sendo ridicularizados e comparados aos caça-fantasmas, exemplifica essa atmosfera de cinismo que permeava a época. E, embora a narrativa busque explorar uma história mais íntima, a escolha de relegar as manifestações sobrenaturais a um papel secundário resulta em uma mitologia que carece de profundidade e interesse visual, especialmente quando comparada aos capítulos anteriores da franquia. Os espíritos retratados não oferecem a mesma carga de tensão e complexidade que nós, espectadores, esperamos. Em contraste, a inclusão de Judy, Mia Thompson, e seu namorado Tony, interpretado por Ben Hardy, apresenta a oportunidade de um novo casal carismático, que pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de sequências futuras. Afinal, tal como Michael Myers, é possível que as criaturas deste universo não encerrem as suas atividades por agora, mas se transformem. Ou pausem por um tempo. Talvez seja algo necessário para a franquia. O que vou dizer pode soar como heresia, mas minha primeira impressão de Invocação do Mal 4 foi parecida com a que tive ao assistir ao primeiro filme, em 2013. Ambos são filmes bem feitos e tecnicamente sólidos, mas não me assustaram de verdade. Não senti aquele medo genuíno que o gênero de terror busca evocar, a mesma conexão pessoal com o pavor que outras histórias conseguem alcançar. Além disso, o longa abusa dos enquadramentos fechados e errantes em suas tomadas, garantindo o sentimento de urgência e de que algo maior está prestes a acontecer. As cores frias da fotografia complementam o cenário de caos melancólico do enredo, acentuando a sensação de vulnerabilidade dos personagens diante do mal que os cerca. Essa atmosfera opressiva é reforçada por uma competente direção de arte, que utiliza de ambientes em grande parte soturnos para manter o espectador em constante tensão. No elenco, Vera Farmiga e Patrick Wilson retornam à pele do casal Warren, com atuações que garantem a carga emocional mencionada anteriormente.
A grata surpresa do filme fica por conta da estreante Mia Thompson, uma atriz britânica que emprega o seu primeiro grande papel no cinema hollywoodiano. Na trama, Thompson dá vida a Judy Warren, filha única de Ed Lorraine e personagem relevante para a história. Invocação do Mal 4 ainda conta com a presença do ator Ben Hardy, que ao lado de Mia forma um casal com possibilidade de substituir os Warren em produções futuras. Conforme cansativamente divulgado pela Warner Bros. Durante a promoção do longa, Invocação do Mal 4 é o produto de encerramento da franquia. Não há como negar que tudo em Hollywood é extremamente volúvel, principalmente quando o assunto é dinheiro, mas a princípio, a saga do casal Warren está oficialmente